Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, tudo bem? Me chamo Valber, sou evangelista, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unipiranga. Queridos, venho aqui trazer mais uma mensagem da parte de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração. Mas antes de mais nada, peço a você, se inscreva aí neste canal, deixe seu like, compartilhe e comente para que Deus venha alcançar vidas, famílias, e o nome do Senhor vai ser propagado e glorificado através desse YouTube. O texto a qual iremos mencionar está no livro dos Salmos, capítulo 22, versículo 1, está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Queridos, que é o Salmo de Davi, também um pouco fazendo referência àquilo que Jesus falou na cruz do Calvário, em Mateus, seu capítulo 27, versículo 46, está escrito assim: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que desamparaste? Por que me desamparaste? É uma pergunta. E aqui também é uma pergunta a qual está fazendo para Deus. Interessante quando olhamos para a cruz, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a trajetória de Cristo. Cristo não tinha pecado, era uma pessoa perfeita em todos os seus aspectos. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu tudo que ele tinha: carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Jesus venceu. Mas interessante é que aqui está fazendo a pergunta no Salmo 22, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Olha só, versículo 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. E a ti clamaram e escaparam em ti. Em ti confiaram e não foram confundidos. É Davi perguntando, mas fazendo também referência à cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Quando olhamos para Davi está olhando para o cenário e clamando. Mas quando olhamos para Jesus também está olhando para o cenário da sua morte e clamando. Olhamos que Jesus, igual eu falei, não tinha pecado, mas Jesus se fez pecado por nós. Jesus, o homem perfeito, desceu nas águas batismais. Interessante quando ele desce, queridos, onde o povo descia seus pecados, deixava seus pecados para trás. Jesus desce onde o povo descia e deixava seus pecados para trás e se tornava uma nova criatura. Jesus agora desce, pega todo o pecado dos seres humanos para si e se faz pecado por nós. Ele não foi pecador, mas se fez pecado por nós. E na cruz ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É interessante porque Deus olhou, virou as costas para seu filho na cruz do Calvário. Porque Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário. Pôde salvar a Cristo rapidamente. Cristo também podia se salvar, mas era necessário que Jesus morresse para que se cumprisse aquilo que tinha falado através dos profetas e ele vencesse a morte. Mas dali Deus vira as costas. Porque Deus virou as costas para o teu filho, temos uma resposta, mesmo que não seja afirmativa, mas temos uma resposta dentro da palavra, que está no versículo 6 do Salmo 22, que vai dizer: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.
Porque Deus virou as costas para o teu filho. Queridos, olhamos para um cenário que Jesus fez pecado por nós. Era tanto pecado que estava sobre Jesus que nem o Pai aguentou olhar para o teu filho, de tanto pecado que ele viu sobre o teu filho. Por causa que a iniquidade nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Agora Deus olhando e vendo seu filho cheio daqueles pecados todos da humanidade sobre ele, o Pai olhando e não aguentando, olhando para o teu filho. Não que ele não queria olhar, é que o Pai não aguenta o pecado, o Pai não aguenta a iniquidade. Olhando e vendo aquilo tudo, e o texto está dizendo, ó, mas eu sou verme, num ponto tão baixo, eu sou verme e não homem. Verme e não homem. Aqui o verme, queridos, tem uma tradução que vai dizer que é, se eu não me engano, Ilopus ilicis. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas vai dizer que esse verme, ele subia no madeiro, se prendia no madeiro, aleluia. E ali ele se rasgava e depositava seus ovos. Na morte, ele dava cria e produzia vários filhotes. É uma simbologia para que na cruz, Jesus Cristo, dando a vida na cruz do Calvário, amarrado, ele deu a vida para muitos seres humanos. Queridos, presta atenção, tudo na Bíblia tem um significado. Cristo deu a vida por nós. E dando a vida por nós, ele deu a vida por todos. Aqui esse verme também fez a mesma coisa, ele sobe no madeiro, se prende no madeiro, morre no madeiro para dar vida para todos. Interessante que Cristo morreu para dar vida para mim e para você. E o Pai vira as costas para ele porque ele estava no aspecto de verme de tanto pecado que tinha. Interessante, não que o Pai queria virar as costas, é que tanto pecado que o Pai não aguentou olhar para o teu filho. Mas mesmo assim o Pai sabia que ele ia vencer, sabia que ele ia romper. Olho para você e falo, você vai romper, você vai vencer, você vai sair dessa, você vai conquistar, porque o preço já foi pago por você. O preço já foi pago. O Pai não te abandonou, o Pai só está te olhando e vendo se você vai conquistar, se você vai vencer, se você vai passar por essa prova que você está passando. Apenas glorifique, exalte e adore o nome do Senhor, porque Ele sabe a tua necessidade, a tua prova, a tua luta, e Ele está te vendo, te contemplando, e Ele vai mudar a tua história, o teu caráter. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus. Forte abraço.